Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, em companhia do meu querido Arianinho Suassuninha, aqui do lado, que representa esse grande brasileiro Ariano Suassuna, que recebeu muitos títulos, mas o mais importante talvez tenha sido de filósofo brasileiro. Porque poucas pessoas no mundo conseguiram mergulhar tão profundamente na alma do nosso povo quanto Ariano Suassuna. Sobretudo o nordestino, as pessoas dos rincões aqui do nosso país. E na obra de Ariano Suassuna se percebe uma especial admiração dele por um tipo de mentiroso. Mas não o mentiroso estelionatário, o vigarista, o lacaio. Não. O mentiroso inofensivo, o mentiroso criativo, o mentiroso que contava alguma coisa para escapar de alguma dificuldade, ou o mentiroso que simplesmente contava alguma coisa para as pessoas rirem. Completamente diferente do tipo de mentiroso que ficou empoderado aqui no nosso país, sobretudo com a ascensão do clã Bolsonaro ao poder aqui no Brasil. Porque essa gente tem feito da mentira uma ferramenta de estelionatários, uma ferramenta para angariar cada vez mais poder político, para colocar mais dinheiro no bolso, para enganar pessoas. Só que a mentira tem pernas curtas. Por mais que essas pessoas estejam fazendo algumas falcatruas longe dos nossos olhos, sempre alguém irá encontrar essas criaturas. E eu vou compartilhar hoje com vocês algo que tem uma característica de um jornalismo investigativo que acertou em cheio como é que o clã Bolsonaro age com a fala aqui no Brasil e o comportamento que eles têm fora do nosso país. Vou conversar com vocês também sobre andamentos da história criminal do Jair, porque daqui a 3 dias o Supremo Tribunal Federal colocará um carimbo de réu na cabeça dele, e outras coisas estão sucedendo no meio dessa história toda. Antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, hoje mais cedo, eu compartilhei com vocês uma publicação do Inelegível, onde ele coloca aqui o jurista da Terra plana, assim que eu classifiquei o senhor Ives Gandra Martins, porque não é porque ele é uma pessoa idosa que ele fica imune a críticas e, sobretudo, de responsabilizações quando há falas que contaminam, intoxicam uma parcela da sociedade. Ele está agora, virou um bastião de defesa de direitos humanos. Senhor Ives, o senhor já era advogado em 1964. O senhor buscou anistia para quantos presos políticos? Quando o senhor soube que havia tortura nas masmorras aqui no nosso país, quantas famílias o senhor foi lá defender? Quantos artigos o senhor publicou a favor daquelas pessoas? Quantas famílias tiveram os seus entes queridos assassinados, mortos, né? E esquartejados, tiveram seus corpos dilacerados, escondidos por todos os cantos que o senhor defendeu? No entanto, agora ele está ressuscitando não a alma de coisas boas relacionadas a direitos humanos, mas ele está pegando ali essa turma que foi anistiada de torturadores e assassinos que tem algum tipo de identidade com esses que queriam fazer a mesma coisa que aconteceu no nosso país a partir de 64. Só que não vai dar, né? Fez um discurso que não foi jurídico, nesse vídeo mais cedo que eu mostrei para vocês, porque veio falar da taxa Selic, que os economistas estão dizendo que o Brasil está complicado, que corrupto não vai para a cadeia, e aquelas jargões, mas não entrou no mérito. Quando ele fala de alguma coisa próxima do mérito, ele diz que não houve golpe aqui no Brasil, tentativa de golpe, porque o golpe precisaria de ter um líder dizendo: olha, eu vou ser o golpista, eu vou ser o presidente, e precisaria ter derramamento de sangue também. Em 64, que o senhor apoiou, não teve nada disso, né? Não teve ninguém que se apresentou e, no entanto, tivemos um golpe aqui no nosso país. Portanto, vamos desconsiderar isso e considerar apenas como mais uma pessoa nesse jus esperneandes, ou seja, o direito de ficar esperneando com as costas no chão, batendo as perninhas, né? O Inelegível, não satisfeito com isso, ele publicou também o editorial do Estado de São Paulo, um Estado que apoiou a ditadura militar aqui no nosso país também, que ficou silente com as torturas, as censuras e todas as transgressões a direitos humanos. O jornal veio hoje também criticar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi seguida pelos outros ministros, que
tacou uma pena ali numa dessas criaturas que estavam lá atuando. Vamos lembrar sempre, né, que essas criaturas, agora inofensivas, entoavam palavras de guerra, cânticos militares, ameaças, iam para as ruas e colocavam, de fato, sob algum tipo de ameaça de existência, pessoas como eu e você. Porque essa gente, se nós estivéssemos presos e torturados, eles iam estar batendo palma. Eles estão dizendo, olha, é isso mesmo que nós queríamos. Comunista tem que morrer, socialista tem que morrer, esquerdista tem que morrer, tem que ser banido. O Brasil tem que ser da maioria, não pode ser da minoria. As minorias têm que sujeitar. Toda essa patifaria que essa gente andou falando, né? Só que a gente vai vendo que eles escondem o comportamento de um roedor nas suas almas, como é o clã Bolsonaro com esse tipo de prática que eles fazem. Por exemplo, Dudu Bananinha posou de destemido, defensor de direitos humanos, da nossa democracia, e disse que está se sacrificando pelo nosso país. Está abrindo mão de um conforto que ele tem aqui no Brasil para ir para um sacrifício. Mas será que essa história consegue ficar em pé? Vamos lembrar aqui. Para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que... E aí é o seguinte, aí ele foi para o sacrifício. Só que é o seguinte, a mentira tem pernas curtas, né? Vamos ver o sacrifício da criatura. Algumas coisas já começaram a aparecer, mas eu quero aqui compartilhar com vocês uma reportagem, vamos dizer assim, investigativa, de alguém que não é do campo da esquerda, o Abraham Weintraub. Ele pegou aqui, levantou, ele fez uma compra há um tempo atrás, isso é em outubro, de alguns calendários para fazer algumas brincadeiras, fazer alguma chacota. Aí depois eles foram perceber para onde é que o dinheiro da compra do calendário estava indo. Ele mostra aqui que a empresa que foi criada, a do Bananinha, é com a esposa e foi criada na cidade de Caçapava, em São Paulo. Vamos acompanhar aqui essa fala a partir de então. Tudo bem. Só que aí uma outra coisa que eu achei esquisita, cara. Quando eu vou fazer o Pix, normalmente, peguei até um exemplo. Aqui, ó, eu peguei o paper do Banco Central, onde... Ele foi pagar um curso lá da empresa do Bananinha com a esposa e depois ele comprou calendários também na outra empresa. Ele explica na programação cada informação do código do Pix. É um paper grande. Eu fui lá, o gado que está aqui, ele não sabe o que é paper, então talvez ele não vai entender. Mas aqui tem o código de... Essa planilha aqui que ele coloca, ele mostra cada passo a passo de onde o dinheiro está indo. Então, no caso do Uber, ele pegou e depois ele pegou aqui a informação do dinheiro que ele comprou, a mercadoria lá do clã Bolsonaro. Não, isso. Não, qual que é? Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui do Pix do Uber. Peguei um Uber aqui, um exemplo e fiz o Pix. Ó, aqui embaixo você lê Uber do Brasil, tecnologia, 6009, São Paulo, certo? São Paulo. Uber do Brasil, São Paulo. Mas no Pix do Eduardo Bolsonaro, do calendário da Bolsa... Não vai para Caçapava. Da Bolsa Store, tem aqui, Bolsa Store, blá, 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 North Bergen. Falei, ué, não tá parecendo muito cidade do interior do Brasil. Não é Caçapava, não é? Que diferença, né? Não, foi North Bergen, cara, que esquisito. Fui jogar no Google. Porque, pô, você tá fazendo um Pix, ele tá indo direto para essa cidade, segundo o Banco Central aqui, tá? Isso aqui é site do Banco Central. Código de programação, como ele forma o pagamento do QR Code. É uma cidade de Nova Jersey, cara. A ilha ali do lado de Manhattan. Ao lado de Manhattan. Ele tá recebendo já o dinheiro nos Estados Unidos. Que maravilha. Nos Estados Unidos, cara, você acredita? O Pix já vai direto para lá. Então, hipotética... Detalhe, desde fevereiro, março de 2023, tá? Não é possível que ele faria isso, hipoteticamente. Segundo o Código da Costa Neto, tudo hipotético. Valdemar da Costa Neto, esse patriota, honesto, ilibado, ele é uma carmelita descalça. Valdemar da Costa Neto decide, hipoteticamente, caso ele se corrompesse e resolvesse assim comprar 100 milhões de calendários fake, também é impossível, porque a família Bolsonaro é 100% honesta. Então, hipoteticamente, o Valdemar comprasse fake, camisa, boné, calendário, qualquer coisa, gastasse 10 milhões de dólares. Ia direto para lá? É isso, Eric? Já vai direto para lá, do fundão eleitoral dos nossos impostos, já vai PL. Weintraub, não é só isso não. Qualquer pessoa que queira comprar, o caminho é esse. Se tiver uma escala de vendas muito grande, o dinheiro vai todo passa por esse trâmite aqui. Mais à frente, nessa reportagem investigativa,
eles acrescentam isso aqui. Vou compartilhar com vocês. Porque é o seguinte, o Dudu Bananinha dizendo, olha, estou fazendo sacrifício, estamos vendo muito mal e estamos saindo do conforto aqui para ir para uma situação muito penosa, né? Só que precisava combinar com a esposa dele, porque a esposa dele mostra exatamente o contrário, uma vida de ostentação, de nenhum sacrifício. Aliás, ele já tinha matriculado os filhos já no ano passado para estudarem esse ano nos Estados Unidos, né? Então, esse negócio de ter saído aqui porque tinha possibilidade de perder o passaporte, isso é conversa para boi dormir. Estão montando lá um esquema violento nos Estados Unidos para botar muita grana no bolso. E aí a esposa do Bananinha aqui. Sábado para colocar meu marido para trabalhar um pouco, né? Ela inclusive reclamou que ele só viajava, né? Tô cansada de abrir caixas, preciso que ele organize algumas coisas e, né, aproveitar que o homem não tá viajando. Meu, esse casaco que ela tá usando é caro, meu. Esse casaco da foto, acho que é caro, é de pele. Esse sobretudo que ele tá usando, é um sobretudo caro, cara, não é barato, não. Depois vocês deem um Google. Não é barato. Esse sobretudo que ele comprou, sobretudo é novo, que ele comprou, meu, é no mínimo $500. No mínimo, assim, chutando lá em mim. É isso que aconteceu. Isso a gente muito. Isso aqui atrás de mim, aqui, ó, parece um corredor de hotel, né? Mas não. É a casa que o Dudu Bananinha está morando com muito sacrifício, né? Não é padrão de vida de quem tem 20, 30 milhões de reais. Porque uma casa de 1,5 milhão, uma casa de... Aqui o Dudu Bananinha brincando com a família, né? De 1,5 milhão de reais. Uma casa de $1,5 milhão, que provavelmente... Aqui ele pulando atrás, né, no sacrifício, né, deve estar, enfim, com uma faixa de Gaza, ele está fugindo ali de bomba, né, então tá fazendo muito sacrifício ali na divisa da Ucrânia com a Rússia, então tá passando por essas dificuldades todas aí, ó. Esse é o padrão deles, que eles estão vivendo, 1,5 milhão para cima, tá? Essa casa que eles ficaram em Orlando vale mais do que, eu acho, mais do que 1,5 milhão. Nesse padrão, se tiver uma localização legal, é mais do que isso. É 10 milhões de reais. Fora o custo de manutenção. Então, gente, dá para dizer que essas figuras estão passando algum sacrifício, estão se sacrificando pelo Brasil? Eu fui fazer uma simulação também, entrei lá no Bolsonaro Story e simulei uma compra, só que na hora do pagamento eu não fiz o pagamento, né? Só para certificar. E foi exatamente isso que a reportagem investigativa do Weintraub mostrou. Quando vem aqui o QR Code, que a gente examina para onde está indo o dinheiro, aí tem esse código aqui, ó, B-Story Oficial 6012 Norte Bergen. Eu fui ver onde é que é esse endereço, dá uma busca ali no Google e você chega nos Estados Unidos, em Nova Jersey. Lembrando que o Dudu Bananinha também criou empresas no estado de Delaware, que é uma espécie de paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. O mesmo estado que o Coronel Cid, o seu papai, o Lorena Cid, criaram também empresas e justificaram as propriedades que compraram nos Estados Unidos com dinheiro que saía dali para fazer essas compras aí. Coincidências muito incríveis, que são incompatíveis, esses patrimônios, com os rendimentos de um militar como o Mauro Cid e o pai dele, Lorena Cid, que foi nomeado pelo Bolsonaro para cuidar de assuntos das exportações brasileiras, ou pelo menos cuidar desses temas, lá nos Estados Unidos. Então, gente, a picaretagem está vindo à tona. Hoje nós estamos ajudando aqui a jogar mais luzes, porque quem sabe o parlamento comece a levantar essas questões, né? Que história é essa aí? O Dudu Bananinha, ele tem condição de permanecer ainda como deputado federal, porque ele não está cassado, ele ainda tem direito a voltar para o parlamento depois que a licença dele terminar. Isso está nos planos dele, gente, porque ele não iria abrir mão da possibilidade de perder a imunidade parlamentar, porque se ele, sem o mandato, ele voltar para o Brasil na condição de cidadão comum, ele pode ser encarcerado na hora, desde que seja alguma coisa responsabilizada a ele no campo criminal. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai acompanhar o papai preso antes de voltar aqui para o Brasil. Ele disse que não vai voltar, então, mas pode escrever aí, gente. Vai voltar para o Brasil, vai ensaiar um discurso bem pilantra, que está voltando para se sacrificar, se expor novamente, mas aí ele vai ter que explicar, né? De repente, que dinheirama é essa que está saindo aqui do Brasil para ir para os Estados Unidos para os negócios que ele montou lá. Diante de tanto sacrifício, ver com essa vida tão sacrificada, a esposa tão maltratada, a esposa tão sofrida, passando tantas necessidades com os filhos, né? Então, gente, pilantragem e a mentira do clã Bolsonaro
precisam ser muito espalhadas aí para a gente ver que a condenação desse clã, principalmente a figura do inelegível, será a coisa mais importante que a justiça brasileira fará nas últimas décadas aqui no nosso país. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!